Boa noite, pessoal. Bora lá. Live 8. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. E aí, Puluca? Agora sim. Pronto. Bora lá. Boa noite. Agora no novo escritório. Ainda meia boca, mas estamos organizando aqui as coisas, né? O computador funcionando, ainda no calor. Não consegui botar meu ar-condicionado aqui. Atrapalha um pouco, né? Eu fico o dia inteiro aqui no escritório e atrapalha um pouco, mas essa próxima semana está resolvido esse ar-condicionado, mas estamos organizando aqui aos poucos. Em breve eu vou fazer um estúdiozinho aqui também, para ficar mais legal. Bora lá. Hoje vou falar sobre... Uma amiga nossa tinha pedido para comentar sobre esse tema, falar sobre esse tema. Eu dei uma lida antes para saber mais ou menos o que eu falava, o que eu falaria. E é um tema um pouco complicado, porque não tem uma regra, entendeu? Não é 1 mais 1 dá 2, entendeu? Não é assim. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Live 8. Eu sou o Fernando Constantino, pai da Fernanda, do Arthur, esposa da Daniele, empresário, há mais de 10 anos, 12 anos, trader, né? Trader, operador do mercado financeiro há 7 anos, indo para 8 anos. Em março eu completo 8 anos. Estamos aí, firme e forte no mercado. Buscando o máximo conhecimento agora, fazendo essas lives para crescer mais. Sábado, agora na sexta, né? Sexta e sábado eu tive num evento em São Paulo, já fruto dessa minha exposição aqui, né? Então, como eu falei lá desde o começo, né? Eu estou começando essas lives não com a intenção de vender alguma coisa, vender curso, coisa desse tipo, né? Mas surgir novos negócios, ganhar autoridade, me melhorar como pessoa, tanto tecnicamente como pessoalmente. Eu já falei isso aqui outras vezes. E assim, já como tendo essa exposição aqui, me convidaram. Eu estava nessa mentoria que eu já falei para vocês. Eu estava na mentoria e o cara me convidou para um evento de comunidades em São Paulo, lá no TC Investimentos, que é uma empresa que hoje tem capital aberto na bolsa e que ele foi criado lá não sei quanto tempo, mas a origem deles foram criando tipo uma comunidade de traders, onde as pessoas conversavam e trocavam ideias sobre traders. Eles cresceram, viraram um aplicativo e hoje eles têm sala ao vivo, tem fundos, tem gestora de fundos, gestora de criptomoedas, tem bastante coisa lá. E foi bem legal ir lá conhecer essa estrutura. Então, o objetivo desse evento que eu fui na sexta foi justamente eles se aproximarem de comunidades, né? Ou seja, de pessoas que já têm a sua comunidade na área de investimento, para mostrar possíveis parcerias. E foi bem legal, né? Foi bem legal. E eu vou até falar uma coisa que eu vi lá, que não vai ter custo nenhum e que eu achei bem legal, que vai ter a ver, inclusive, com o que a gente vai falar, com algumas perguntas que fizeram hoje, né? Então vamos lá ao tema, né, da live de hoje. Momento atual para investir: renda fixa ou renda variável? Essa é a primeira pergunta quando você começa a estudar e você não sabe o que você vai fazer. Então é a primeira coisa que você fica na dúvida. Eu ponho, assim que você começa a estudar qualquer assim, os 2% que você já começa a estudar, você já vem, porra, beleza, eu sei que eu tenho que abrir a conta na corretora, vou mandar o dinheiro para lá, mas e agora? Eu boto meu dinheiro todo em renda fixa, eu boto renda variável, põe 50%, como é que eu faço, né?
E só que essa resposta não tem. Isso é uma coisa muito pessoal, muito personalizada para a situação de cada um. Mas falando do cenário mundial e brasileiro hoje, como eu já falei aqui outras vezes, o Brasil está num ciclo de baixa dos juros, certo? Então assim, eu já falei isso outras vezes, mas sempre repetindo para isso ficar bem enfático para vocês. Se os juros estão baixando, a tendência é que as ações subam. Então, existe uma mudança, porque como a taxa de Selic começa a cair, começa a ficar mais barato os juros, quem estava, aqueles rentistas que são chamados, quem estava com dinheiro ganhando só os juros, eles vão ter que, para eles performarem melhor, eles vão ter que alocar isso em outros ativos, né? Já que a renda fixa, você está tendo cada vez mais queda dos juros. Então, nós estávamos a 14, o topo acho que foi 14,25, se eu não me engano. Se eu não me engano foi 14,25. Nós hoje já caímos bastante, né? Então, assim, a tendência dos juros é sempre estar caindo. Nesse momento, né, enquanto não tiver nada contra esse movimento de queda, com tendência, ou seja, as projeções falam que nós podemos ir a 9% de taxa Selic, ou seja, 9% ao ano. Hoje estamos em 11 e pouco, se eu não me engano. Agora eu não tenho de cabeça. Então você tem essa migração. Só que essa migração ocorre antes da queda dos juros. Porque os grandes players, por exemplo, imagina um Itaú, um Banco Itaú, aquele dinheiro, aquele CDB que a gente pega, que a gente faz aplicação, por exemplo, o Bradesco vai pegar e vai aplicar em outros ativos que vão render melhor. Seja ações, seja debêntures, vai aplicar em ativos que vão render mais, né? Então, a gente está emprestando dinheiro para eles investirem em outra coisa. Então, isso ali é o que acontece. Então, assim, se os juros estão caindo, eles vão procurar outras coisas. E, normalmente, como no final de um ciclo de alta, as ações vão estar baratas, então existe essa migração. Dinheiro sai da renda fixa e vai para a renda variável, né? Então, a teoria fala que esse é o momento de comprar bolsa. Só que os grandes bancos, como eu falei, já anteciparam isso. Então, se você pegar um gráfico do Ibovespa, isso é até toda vez que eu falo isso aqui, eu penso que eu tenho que fazer essa apresentação pelo computador, e aí eu vou ter que fazer pelo YouTube, porque pelo Instagram não dá. Mas lá eu estaria mostrando um gráficozinho para vocês e tal. Então, assim, lá no começo de 2023, quando começou a se ventilar que estávamos já no teto, ou seja, tínhamos atingido a máxima da taxa de juros, já não haveria mais altas, pouco tempo depois as ações começaram a subir. Então muitas ações subiram forte, algumas já deram 20%, 30%, 50%, outras já deram mais de 100%, ações que estavam muito descontadas. Então, assim, aí ultimamente que tem tido muito assim, a bolsa tá rompendo topo histórico. E aí muita gente fica, poxa, será que agora é a hora de entrar na renda variável e tal? Então é uma coisa que é complicada, tá? Porque o mercado já fez um movimento muito grande e pode ser que ele ande mais um pouco. Só que, boa noite, Sayuri, beleza? Eu tentei te responder, Sayuri, depois eu te respondo. Naquele que você mandou eu tava aperreado, mas eu vou responder você em breve. Então, assim, esse momento agora, Fernando, o que você faria hoje? Hoje? Compraria ações ou renda fixa? Eu começaria devagar montando uma carteira de ações, mas deixava boa parte no Tesouro Selic, para quem não tem muito conhecimento, né?
e começaria a testar alguns ativos, como fundos imobiliários e ações. Por quê? O que tem se falado muito essa semana, né? Por exemplo, hoje o mercado caiu bastante por causa de algumas uns investimentos que o governo está querendo fazer liberação de crédito e o mercado não gostou muito que não deixa de ser uma atitude populista. Não é bem essa palavra, atitude, uma ação populista e que não seria legal para agora, nesse momento. O mercado caiu bastante hoje, o dólar subiu bastante. Então, estamos num momento de muito barulho para o mercado, né? Então, sempre que tem muito barulho assim, eu já começo a ficar meio pensando, eu acho que é hora para comprar. Porque é quase sempre assim, né? Quando está tudo muito lindo, céu azul, aí normalmente os iniciantes vão pensar, é hora de comprar porque agora vai embora. Só que não é, já é hora de vender, né? Então assim, hoje eu começaria a colocar alguma coisa em ações, porque nós chegamos aí a 135 mil, se eu não me engano. O Ibovespa chegou a 135 mil pontos. Hoje ele está em 127 mil futuro, né? Juros futuros, ou seja, caiu 9 mil pontos mais ou menos, é bastante coisa. Só que hoje tem muito ruído, dizendo que o fiscal do Brasil não está bom, só que nunca esteve bom. Tem muito ruído no mercado. Tem se falado muito dos Estados Unidos, que ele subiu bastante e está querendo cair, e pode ser que lá tenha uma correção mais forte. Se lá nos Estados Unidos o mercado corrigir forte, nós vamos corrigir também. Então, a pergunta que você quer fazer nesse momento agora, o que é melhor? Renda fixa ou renda variável? E aí eu já até falei sobre isso aqui outras vezes, né? Se você quer não, você tem que saber qual é a janela de tempo que você vai precisar desse dinheiro. Primeiro, você vai fazer um aporte pequeno, você vai começar fazendo aportes regularmente, você vai começar, vou botar R$50, boa noite, Arius, abraço, primo. Você vai começar a fazer investimentos, você vai começar a criar um hábito de investir, tirar um percentualzinho do seu dinheiro e colocar na bolsa. Aí não importa preço. Eu ganho R$1.000 e quero colocar R$50 todo mês. Vai botando. Como eu já falei outras vezes, você com o tempo você vai mudar seus hábitos a partir do momento que você começa a investir. Então bota 50. Agora, não, eu tenho R$100 mil aqui, eu quero comprar, eu quero botar tudo. É um pouco mais complicado. Quando eu comecei lá em 2018 a investir, como eu já falei, né? Eu sou trader e sou investidor. O trader é uma profissão. Investidor qualquer um pode ser. Mas trader não. Trader requer dedicação, tempo estudando, não é rápido. Então é uma profissão, certo? Então eu comecei em 2016. Só que eu só comecei a fazer investimento de longo prazo em 2018, né? E eu tinha uma certa quantidade de dinheiro na época. Eu não lembro exatamente quanto é agora, mas eu não botei tudo de uma vez, né? Na época eu não tinha muito essa noção, não tinha nenhuma noção sobre ciclos econômicos. Talvez se eu soubesse, conhecesse mais, teria agido diferente naquela época. Mas o que eu fiz? Eu comprei um pouco, deixei outra parte, comprei bem diversificado, no caso na época, comprei umas 10 ações, comprei fundo imobiliário, comprei fundos de investimento e comprei renda fixa. Então eu pulverizei bastante, botei tipo 80%, 70% em renda fixa. E o restante eu diversifiquei em ações, fundos imobiliários. E aí, com o passar do tempo, eu vi que não fazia sentido eu investir
Não valia a pena eu investir em fundos de investimento, porque eu já estava todo dia na bolsa. Aí eu disse, não, eu mesmo vou decidir quais ações eu compro ou vendo. Parei de investir em fundos de investimento. Só que eu estava dedicado ao mercado. Então eu tomei essa decisão. Para quem não tem tempo para estar fazendo estudo de fundamento, essas coisas, vale a pena pensar na possibilidade de colocar em fundos de investimento. Como eu já falei, fundos de investimento, que é diferente de fundos imobiliários, você vai estar terceirizando nos fundos de investimento, você está terceirizando essa tomada de decisão. Você quer participar da bolsa, você pega e coloca, escolhe 3, 4, 5, 6 fundos de investimento, que aí você vai estar diversificando em dezenas de vezes, porque cada fundo de investimento tem dezenas de ações na carteira, tem dezenas de estratégias. Então, se você pega e compra 5, 6 fundos, por exemplo, você tem 200 mil reais, bota em fundo e esquece. Se você quer estar com os 200 mil em renda variável. Mas na época eu preferi não fazer isso, eu preferi botar um pouco em ações e conforme fosse tendo quedas expressivas no mercado, eu comprava. Então, na pandemia, foi o período que eu mais comprei, porque caiu muito, né? Então, na verdade, eu comprei, cheguei num ponto que eu já não tinha mais o dinheiro. Na verdade, até tinha, mas fiquei segurando, porque a gente não sabia onde é que ia parar aquele troço. Mas ele foi, de todos os momentos de crise, foi o momento que eu mais comprei. Então, assim, é o que eu recomendo hoje. A teoria diz que, como nós estamos numa tendência de baixa dos juros, você tem que investir em ações, porque existe essa movimentação. Só que, assim, você precisa saber o tempo que você vai ter, você vai precisar desse dinheiro. Se você precisa desse dinheiro daqui a 6 meses, não vale a pena você botar em renda variável. E o que é que está dentro de renda variável? Fundos de investimento, fundos imobiliários e ações. E ETFs, que ações e ETFs, na minha cabeça, é a mesma coisa. Então, assim, esses investimentos eu não botaria, não entraria pesado, mas a teoria diz que esse é o momento de colocar em renda variável e reduzir sua exposição. Mas você tem que avaliar essas coisas. Então, se você tem um prazo de 2, 3, 4 anos para o dinheiro, aí eu cogitaria começar a colocar lá em fundos imobiliários, uma parte, para você sentir como é operar os fundos imobiliários, ver que todo mês vai pingar um dividendozinho para você ali, que é o aluguel que é pago pelos imóveis. Então, e comprar ações, ver como é que é a volatilidade das ações, ver o quanto você vai receber de dividendo com ações, que demora às vezes para cair, às vezes é semestral o pagamento, às vezes trimestral, às vezes anual. Pouquíssimas ações têm paga semestral, pouquíssimas, de cabeça eu nem lembro quem é, mas tem poucos, 1 ou 2 que pagam semestrais, aí tem elas que pagam trimestrais. E aí você pode deixar na renda fixa e usar essa estratégia que eu usei, né, na época. Só que assim, o Daniel Nigri, né, que é a casa de análise que eu sigo, ele recomenda que você tenha o hábito de todo mês você investir um valor fixo, fazer novos aportes, independente do valor. Porque você cria o hábito. Como eu estava sempre operando bolsa, eu esperava momentos de queda para comprar. Mas, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ocupada, não tem tempo para estar olhando o mercado. Cria o hábito, todo dia, todo mês, ou no último dia do mês, ou no primeiro, na segunda semana, cria o hábito, sempre no mesmo prazo, no mesmo dia, você vai lá e faz o seu aporte. Vou lá e vou comprar. Aí seja ETFs, seja fundos de investimento, seja lá o que for. E aí você tem essas modalidades. A partir do momento que você começa a comprar com esse hábito de sempre naquele período comprar, aí você nem se preocupa muito, porque é lá para o longo prazo, é para muito tempo. Agora, quando é um dinheiro mais grosso, aí você tem que planejar melhor. E aí eu recomendo que você estude um pouco. Eu não posso fazer recomendação, nem jamais faria, porque aí o negócio cai e vai dizer, foi o Fernando que recomendou e eu me lasquei. Então eu não recomendo, mas eu recomendo o caminho, que é ou você segue uma casa de análise, que eu já falei aqui o Dica de 7 hoje,
Se alguém quiser, pede que eu mando o link deles lá. E agora eu conheci o ATC Investimentos, que virou uma corretora, e que hoje o cara que me convidou, né, eu estava olhando os stories dele, e ele falou que tem curso gratuito lá. E aí deixa eu ver aqui, e de fato tem. Se você abrir a conta na corretora, lá tem no aplicativo tem a abinha curso, e lá você tem o básico de ações, o básico de fundo imobiliário, o básico de fundo de investimento. Você tem o básico dessas coisas lá de renda fixa. De fundo de investimento eu não sei se vai ter, mas você vai ter o básico para ações, para fundos imobiliários e para renda fixa, para você já dar uma lida e entender. E aí você pode abrir conta lá. Eu ainda estou vendo com eles se vai ter alguma condição especial para quem for seguidor aqui, já que participei desse evento lá. Eu mandei mensagem pro pessoal, estou aguardando eles responderem, né? Que aí se tiver eu compartilho com vocês aqui para vocês poderem abrir uma conta lá, e lá vocês têm acesso a esses cursos. Não precisa pagar nada para acessar, para abrir essa conta lá, igual abrir conta na XP, na Rico. E assim, a promessa, eu estava conversando com o Alex, que é um cara, até postei no Istras esses dias, falei, né, que era o cara que é uma referência para mim. Eu estava conversando com ele lá, por que ele foi para lá, né? E ele falou para mim que assim, como eu acho que ele é um cara muito bom, ele deveria ter a própria sala dele, independente de outras pessoas. Mas ele me explicou que a equipe que foi para lá é muito boa e tal, e ele achou que faz sentido ele estar nesse projeto lá. Então, assim, eu acredito que vai ser uma excelente corretora. Inclusive, eu estou esperando, hoje eles são vinculados a Genial, porque a corretora TC ainda não foi autorizada pelo BC. Se não me engano é BC que autoriza. E aí assim que autorizar eles viram de fato, e aí sim que talvez eu migre minhas operações para lá, né? Então hoje eu tenho conta na Master, na Orama, na Rico, na Modal. Modal é XP, Rico é XP. Aí tem conta na Clia de muitos anos atrás que não tem dinheiro lá, tem Terra que também não tem dinheiro lá. Mas essas primeiras que eu falei é onde eu tenho dinheiro. Então assim, lá vocês podem fazer alguns cursos desse tipo sem pagar nada, de graça, né? Alguma dúvida aí para quem está ouvindo, quem está presente? Eu vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas. Deixa eu pegar aqui meu outro celular. Então, de forma resumida, o momento hoje diz que é para renda variável. O mercado já deu uma boa corrigida. Pode ser que corrija mais. A gente não sabe onde param as correções, né? Mas a teoria diz que é para comprar renda variável, mas quem vai começar agora, bota um pezinho lá, bota boa parte na renda fixa, e conforme forem acontecendo as crises, os eventos que o mercado cai, você começa a fazer essa migração. Você tira da renda fixa, joga para renda variável. De preferência, investimentos que não tenham carência, né? Por exemplo, você compra um LCI, LCA de 6 meses. E aí, em 3 meses, tem uma queda forte no mercado, você não pode tirar o dinheiro da LCA para botar para renda variável. Tem que ser alguma coisa que você tenha liquidez diária, ou o D+1, né? O D+1 aí você pede hoje, cai no dia seguinte. O tesouro, se você pedir antes das 13 horas, cai no mesmo dia, né? Então é D+0 que chama. Então só ficar atento a isso, tá? E aí, só que aquilo que eu falo desde o começo, pessoal. Abra a conta na corretora. O primeiro passo é abrir a conta na corretora. Manda o dinheiro para lá. Não sabe em quem investir? Bota no Tesouro Selic, que você vai ganhar mais do que a poupança. É liquidez diária. Na hora que você precisar do dinheiro, é só você pedir o resgate, transfere para sua conta, paga o que tiver que pagar. Só não deixe na poupança. É o primeiro passo. Depois disso, aí você vai dando uma estudada e você vai aplicando em outras coisas. Vamos às perguntas aqui que foram feitas. Tenho vontade de começar a investir. Qual seria meu primeiro passo?
Acabei de falar. Primeiro passo, abra conta na corretora. Segundo, bota no Tesouro Selic. Terceiro, estuda. Estuda, se você vai botar... Ou se você tiver tempo, estude o mercado acionário. Pode até abrir a conta lá no TC. Você vai ter acesso a esses cursos. Então, investe em ações. Ou eu recomendo, se você trabalha muito, recomendo você comprar fundos de investimento, coisas desse tipo. Então, assim, primeira coisa, abra a conta na corretora, põe o dinheiro no Tesouro Selic, e aí você vai resolvendo o que é que você faz da vida. Mas qualquer coisa pode chamar aí no DM e que a gente conversa. Aí outra pergunta aqui. Como gerir o emocional para não sair da gestão de risco? O que é a gestão de risco para quem não entende, né? Vamos falar do ponto de vista de investimentos. Muita gente comete o erro de começar... Bota o dinheiro, por exemplo, essa resposta que eu acabei de dar aqui para essa primeira pergunta. O cara pega, manda o dinheiro para a corretora e ele compra lá Magazine Luiza. Eu gosto de Magazine Luiza, eu compro direto lá e vou comprar. Aí vai lá, compra Magazine Luiza sobe R$1. Aí o cara está satisfeito com aquilo ali, acha que isso é investimento, pega lá e desfaz da posição, ganhando aquele R$1 lá, né? Então, ele começa a misturar investimento com trade. Esse é o principal erro que o pessoal comete. E aí ele falou aqui para não sair da gestão de risco, né? Como gerir o emocional para não sair da gestão de risco. Praticamente 90% das pessoas que entram na bolsa faz isso que eu acabei de falar. Ele entra e começa a misturar trade com investimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tenho um exemplo para mim que é clássico, um conhecido meu da Vale, amigo da Vale de muito tempo. Ele trabalhava na Vale, com pandemia de trabalhar em casa e tal, ele conseguiu tempo para operar. E aí, quando a ação subia um pouco, ele tinha uns R$200 mil lá. E a ação subia, ele comprava, ele subia, ele zerava, né? E aí, quando vinha para trás, vinha negativo, ou seja, ele comprou, sei lá, Magazine Luiza a R$2, ela caía, ele queria ganhar 20 centavos, né? Caía 50 centavos, ele não zerava. Caía R$1, ele não zerava. Inclusive no evento de sábado, né, que foi evento sexta e sábado, eu conheci um cara que estava do meu lado, né, e ele falou para mim que estava perdendo 2 milhões numa posição de Via Varejo, que é Casas Bahia, né, e foi isso. O negócio foi caindo, não teve gestão de risco, tipo assim, a partir de determinado ponto eu encerro essa operação no prejuízo, deixou lá, porque ele achou que ia voltar e não voltou. E hoje está abaixo de R$1 e ele tem um prejuízo só nessa ação. Ele falou que tem outras, Sequoia em prejuízo, tinha outras. Só que isso é o que acontece muito, né? Então, primeira coisa, eu não sei o nível de diversificação que ele tinha. Se ele tivesse feito esse investimento, não tendo tempo, não sendo uma pessoa com tempo para acompanhar o mercado financeiro, se ele tivesse feito a aplicação via fundos de investimento, o resultado seria bem diferente. Porque o que acontece? Quando você compra ações sem ter conhecimento de fundamento, de macroestrutura, de macroeconomia, mercado internacional, e aí a ação cai e você não sabe se você tem que segurar e vai voltar ou se a ação perdeu o fundamento, você não sabe. Então você fica na dúvida, e aí você está com prejuízo, às vezes você botou R$100 mil lá, está R$90 mil, aí você pensa, eu vou zerar. Eu disse, não vou zerar não, vou esperar mais um pouco. Aí depois cai para 80, eu disse, eu acho que eu vou zerar. Eu disse, não vou zerar não, aí daqui a pouco cai para 70 mil, que ele tem investimento, eu disse, já caiu demais, eu não vou zerar mais não. E aí você não zera, né? Então,
essa questão de gestão de risco é você avaliar se você tem tempo, se você vai se dedicar, se você não vai se dedicar. Se você não vai se dedicar, recomendo ir logo para fundos de investimento. Porque aí você terceiriza essa tomada de decisão e você não se preocupa com isso. Você vai pagar uma taxa de administração, mas no longo prazo vai ser melhor para você, entendeu? Porque você vai evitar essas tomadas de decisões. Normalmente a gente toma as piores decisões, normalmente. Eu, inclusive, por isso que eu não paro para fazer mais esse tipo de análise. Ou eu invisto em fundos imobiliários, que é para ficar de eterno lá, só que eu leio os relatórios e se eu ver se algum fundo que está na carteira perdeu o fundamento, eu zero, não importa o preço. Em 2023 eu zerei alguns fundos que estavam em prejuízo e botei para outros, que não tinha problema nenhum de fundamento. Ações, já fui assim de não zerar. Hoje em dia, esses últimos... Desde 22 lá, esses últimos anos, um ano e pouco, eu praticamente não tenho ido nada para renda variável, exceto fundos imobiliários, que realmente eu continuo comprando alguma coisa, mas ações eu não tenho ido. Mas eu já zerei muita coisa, mesmo tomando prejuízo. Então, finalizando essa resposta aqui, você tem que, ou você terceiriza essa tomada de decisão via fundos de investimento, ou não fique com essa história de caiu demais, não vou mais zerar, entendeu? Então, essa questão aqui é a melhor forma de você gerir isso. Ou você tem conhecimento e acompanha o mercado e saiba que se você não zerar aquilo ali, você pode tomar prejuízos grandes, ou terceiriza essa tomada de decisão colocando em fundos de investimento. Aí você não vai ter esse problema. Mas uma das coisas que me limitava a investir lá antes de 2018 foi que o nosso mercado é muito volátil e eu ficava nesse negócio de se eu botar vai cair e aí qualquer momento vai ter uma crise, eu vou perder dinheiro. Eu me conscientizei que o mercado é volátil, o mercado sobe e desce, e que quanto menos eu olhasse o mercado, menos estressado eu ficaria. Quanto menos eu olhasse para a minha carteira. Então, assim, se você olha a sua carteira todo dia, eu já falei isso aqui, mas se você olha a sua carteira todo dia, seu humor vai ser assim: feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste. Porque o mercado está subindo, caindo todo dia, às vezes cai um bocado. Agora, se você olha sua carteira uma vez por mês, seu humor já oscila menos. Se você olha uma vez por ano, seu humor é assim. A tendência, né? Então, foi isso que me convenceu. Como eu pensava que o dinheiro que eu estava colocando lá em investimento de longo prazo, eu não me preocupava. Para vocês terem uma ideia, a carteira que eu montei em 2018 está numa corretora específica e não sei porque praticamente não mexi nela. Eu tirei alguns fundos imobiliários que tinha lá e mandei para a Orma, mas as ações que eu comprei em 2018 estão lá. E essa carteira é quase impossível hoje ela ficar negativa. Eu comprei em 2018, são 6 anos essa carteira tem, e hoje ela é quase impossível ficar negativa, seja a queda que der. Tem ações lá que eu tenho, 500% de valorização, que é PRIO 3. Investimento que era 11 mil reais, hoje está 80 mil reais, por exemplo, só uma ação, né? Então, assim, tem outras ações que o preço médio é 1,50, hoje está 6. Então, quanto mais longo prazo for seu investimento, menor vai ser a probabilidade de você ficar no prejuízo. Então, é isso que eu falo. Para essa questão de você fazer essa gestão de risco. É avaliar isso, não ficar muito grande. Vou comprar todo o meu patrimônio de vale. Não, diversifica. Se vai comprar em ações mesmo, compra empresas boas. Outra coisa que eu estava até pensando hoje para falar para vocês é o seguinte: ação barata não é aquela ação que custa R$1, que custa R$2. Por exemplo, Vale custa 70 e poucos reais. Não, é uma ação cara. Não necessariamente. Você pode ter o fundamento, você tem que olhar o fundamento dela. Então não é porque uma ação é R$1 que ela é barata.
eu acredito que a probabilidade de uma ação que é R$1 ir para 50 centavos, ou seja, perder 50%, é mais fácil do que Vale sair de 70 e ir para 35, que é 50% de queda também. Então, se você vai botar R$10.000 numa ação de R$1 ou R$10.000 numa ação de R$72, é a mesma coisa. Se cair 50% Vale, você vai valer 35, vai valer metade, vai valer R$5.000 esse teu investimento. Se você põe R$10.000 numa ação de R$1 e cai 50%, vai valer os mesmos R$5.000. Então você não tem que olhar para o preço da ação, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar hoje. Então não olhe, porque normalmente as empresas que são mais arriscadas estão nessa faixa de valor, R$1, 80 centavos, R$1,50, R$2, são as que têm um grande potencial de valorização, porém pode dar merda, a probabilidade talvez seja maior. Então você vai para uma VEG, que é uma grande empresa, dificilmente ela vai cair 50%, uma das melhores ações da bolsa. Então é difícil cair 50%. Então, às vezes, reflitam sobre isso. Quando vocês estiverem olhando, esquece isso, que ação barata é isso. A ação pode custar R$50 e ela está barata. Ela pode custar R$100 e continua barata. Pode ter ação de R$1, por exemplo, Magazine Luiza dizem que no preço que ela está de R$2, nem acompanho mais isso aí, que já fez tanta raiva. Bem que ela fez pouca raiva, quem fez mais raiva para mim foi Via Varejo. E pode estar custando, sei lá, R$2 e dizem que a ação está cara, porque está perdendo margem, tá ruim, entendeu? Então, assim, não se prendam a preço de ação. Vamos para a próxima. Jota, acabou de chegar aí, o Antônio Neves. Acabei de responder a tua pergunta. Outra pergunta aqui. Mostra essa relação que existe entre taxa de juros e a migração do capital entre renda fixa e renda variável. Eu comentei sobre isso, né? Mas só falando que quando a renda fixa começa a cair, os fundos, os bancos, eles precisam continuar performando bem. Então, eles precisam tirar, se a renda fixa está caindo a taxa Selic, a renda fixa vai pagar menos. Então, eles têm que pegar aquele dinheiro e colocar em ativos que podem ter um melhor desempenho. Então, o movimento que acontece é esse. Conforme a Selic cai, o pessoal começa a zerar a renda fixa e começa a mandar. Por exemplo, a última compra de fundos imobiliários que eu fiz, eu tirei dinheiro, eu comprei 200 e poucos mil reais num movimento atípico que aconteceu nos fundos imobiliários. Eu comprei muito barato esses fundos, comprei 3 fundos, e aí eu tirei o dinheiro da renda fixa e botei nos fundos imobiliários. Eu tive já um ganho na valorização do meu patrimônio por conta da valorização da cota, e os dividendos que eu estou recebendo em relação ao valor que eu paguei é maior do que o valor que eu estava recebendo lá. Então eu fiz essa migração, tirei dinheiro de renda fixa e foi para renda variável. Se os juros estivessem subindo, eu não teria feito isso, entendeu? Então é o que acontece, conforme a Selic cai, existe essa migração da renda fixa para a renda variável por conta disso. As pessoas querem performar o máximo possível, melhor possível, principalmente as grandes instituições que têm centenas de traders, tem dezenas de economistas, tem pessoas, insider traders, que é pessoas que têm informação privilegiada. Então, esses caras vão sempre procurar performar acima do benchmark. O benchmark pode ser o CDI, pode ser o Ibovespa. Então, acontece esse tipo de movimento. A frase do Brasil: renda fixa é perda fixa. É para levar ao pé da letra? Cabe para todo mundo? Assim, renda fixa não é perda fixa, né? Você só não vai ficar multimilionário ou milionário operando, deixando teu dinheiro na renda fixa. Como eu já falei, a minha renda é proveniente de trade. Eu já me exponho muito ao longo do dia.
eu estou sempre me expondo ao mercado. Então, assim, a minha rentabilidade é em cima disso. Então, qualquer coisa que eu fizer além do que eu já faço, é lucro para mim. Então, eu fico na renda fixa. Mas aquele dinheiro lá, ele não vai multiplicar meu patrimônio. Vai depois de 30 anos, mas não vai multiplicar nada do outro mundo. Já o mercado acionário vai te dar essa possibilidade no longo prazo, como por exemplo, se você der a sorte em comprar ações como eu comprei de Prio, muito barato, e ela andou 500%, 600%, ok, só que você não vai estar em uma ação, você vai estar em várias, né? Então assim, perda fixa não... E assim, quando você fala em perda fixa também, você tem que avaliar o seguinte: aquele investimento que você está colocando, você está ganhando acima da inflação? Se você não estiver ganhando acima da inflação, seja renda variável ou renda fixa, aí é perda fixa. Por exemplo, a boa parte do meu dinheiro está no Tesouro Selic, que ele não vai, aí vai depender do momento, né? Se ele vai performar ou não melhor que a inflação. Então, assim, isso aí eu não me preocupo, porque o que eu já faço no mercado já me remunera acima da inflação. Então, aquele investimento lá é lucro. Qualquer coisa que venha dele é lucro. Só que você tem que pensar o seguinte: se você quer um investimento para daqui 10 anos em renda fixa, você tem que se preocupar com isso. Por quê? A inflação, ao longo do tempo, vai comer todo aquele teu juros. Vamos lá. Não sei para quem, se alguém não entende o que é a inflação nas coisas. 100 mil reais há 4 anos atrás, você comprava, falando em carro, você comprava um Corolla top, o top de linha, 100 mil reais. 100 mil reais hoje você não compra nenhum carro popular. Isso nada mais é do que a inflação, né? Então, vamos lá, outro exemplo de inflação. Eu tinha um exemplo bem bacana esses dias, que eu não estou lembrado, mas assim, o mais fácil de lembrar é esse Você vai no supermercado hoje em dia, cada vez que eu vou ultimamente, eu tomo um susto, né? Você põe lá, nem enche um carrinho, dá 800 reais, 700 reais. Teve tempo de fazer o carrinho, encher o carrinho com 200 reais, 300 reais. Então imagina só, você pega lá teus 100 mil reais, 10 anos depois, você está juntando dinheiro para comprar um carro. Só que aí se você está só acumulando abaixo da inflação, você não vai conseguir comprar o carro que você quer. Um outro exemplo que é foda. Eu sonhava com um determinado carro, né? Quando eu comecei a operar lá em 2017, 2018. E aí, o dinheiro que eu ganho hoje daria para comprar um carro muito melhor do que eu comprei, por exemplo. Porque a inflação estourou depois da pandemia, né? Então eu ficava pensando, porra, isso antes da pandemia eu conseguiria comprar o carro tal, em vez de comprar esse, né? Então, mas isso é a inflação. Então, assim, quando vai ser perda fixa se você não se preocupar com isso. Se preocupe com isso de alguma forma. Então, assim, colocar só que assim, vai ter períodos que a inflação, por exemplo, você pega o Tesouro IPCA+, que é o que é? O IPCA é o indicador em inflação, e você pega mais alguma remuneração. Quando a Selic estava 14,25, não era todo investimento que ia te pagar acima da inflação. Mas agora, com a Selic caindo, aí você tem que avaliar onde é que você vai colocar esse dinheiro, se é para muito longo prazo, se esse investimento vai te pagar acima da inflação no longo prazo. Então, assim, a perda fixa é relativa. Você tem que avaliar essa questão da inflação. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta aqui. Aqui não. Teve aqui no chat do Rafael. 10% do patrimônio está ideal para aplicar em investimentos de risco? Rafael, isso aí vai depender de cada um. Mas sim, isso é o básico, 10%. Hoje, meu patrimônio
Meu patrimônio é bolsa. É assim, é renda fixa e renda variável. Fora isso que eu tenho é uma casa e 2 carros. E um jet ski. É o que eu tenho fora da bolsa. Todo o resto está lá dentro. Então, deve ter lá uns 60%, 60 e 55%. Eu nunca calculo isso, porque para mim não importa isso. Mas é em torno de 55% renda fixa e o restante renda variável, entre ações e fundos imobiliários. Então, que representa, sei lá, 70%, 80%, 70% do meu patrimônio, 70%, 80% está lá, em renda fixa e renda variável, né? Mas eu acho que 10% é um percentual bom para começar. E aí, conforme você vai ganhando confiança e vai vendo que faz sentido você aumentar isso daí, aí você vai mandando. Se você tiver tempo para acompanhar, beleza, põe lá em fundos imobiliários, ações. Eu não falo de criptomoeda porque eu não mexo com isso, tá? Então, assim, eu não posso expressar opinião se é um bom caminho ou não. Caio Puluga perguntou aqui, o que acha do Tesouro Selic mais BOVA 11 mais IVVB 11? BOVA 11 você vai estar, eu acho que talvez, Caio, esse momento talvez seja melhor o Small, mas aí você pode diversificar um pouquinho de BOVA 11 com Small, porque as Small são formadas por empresas empresas menores, né? O Small 11. E VVB, você vai estar, o Daniel Nigri fala dele, eu opero muito ele ao longo do dia, quase todo dia eu opero ele no day trade, né, IVVB. IVVB, ele nada mais é do que um índice, ele replica o índice S&P, né, lá fora, e só que o IVVB ele é convertido para real. Então, se você compra o IVVB e o dólar sobe, e as ações dos Estados Unidos e o índice S&P fica de lado, e VVB sobe. Se o dólar sobe e VVB e o S&P sobe, e VVB dá uma porrada para cima. Agora, normalmente as casas de análise indicam ele como um ativo de proteção para a carteira, né? Então, pode fazer sentido, Caio, como proteção. Só que ele recomenda tipo 5%, 10% da carteira em VVB, né? Então você pode botar um BOVA, bota mais um pouquinho de Small aí. E o Tesouro Selic você coloca para reserva de oportunidade. O mercado caiu forte, aí você quer fazer um preço médio aumentar o seu patrimônio investido, aí você tira do Selic e coloca para o BOVA. O mercado está subindo, tô zerado de caixa, beleza. Aí entrou dinheiro, coloca para o Tesouro Selic, teve uma nova queda, faz essa migração para BOVA 11 mais o VVB. É importante você definir um percentual para cada ativo na sua carteira, baseado num fundamento algum, né? Eu vou botar aqui 10% de VVB para proteger, mais 40% Selic, 40% em BOVA. Pode ser assim. E aí você segue isso daí e arrisca. E você vai acompanhando. Se em algum momento você acha que vale a pena mais estar 60% BOVA, 30% Tesouro Selic e 10% VVB. Aí você vai fazendo essa migração. Entendeu? Você vai fazendo esse acompanhamento. É uma coisa que eu não fiz. Se hoje eu fosse recomeçar, eu faria esse acompanhamento de percentual de carteira. E aí hoje, Caio, também aí já te dou uma recomendação também para você, se você vai olhar IVVB, começa a olhar alguns ETFs lá fora, né? Também. Abrir conta no Banco Inter, você consegue botar dinheiro lá fora e investir lá. É muito fácil, né? Lá breve também no TC vai ter para você investir lá fora. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Aqui não. Aí teve mais duas ali no WhatsApp. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp.
Considerando o atual cenário econômico, quais são os principais fatores que devemos analisar ao escolher entre renda fixa e renda variável? Eu já falei isso, mas de forma resumida. Olhar o ciclo econômico. O ciclo econômico fala que o momento é para comprar renda variável, porque renda fixa está perdendo valor com a queda de juros Selic, né? Aí, uma outra coisa que você tem que avaliar para decidir se é renda fixa ou renda variável, seu nível de conhecimento. Se seu nível de conhecimento for baixo, você começa colocando em renda fixa e vai estudando, vai se qualificando e vai tomando decisão. E aí, assim, eu já falei na live, né, que na parte de renda variável você pode cogitar colocar em fundos de investimento ou você investir direto. Faça um teste. Lá como eu fiz lá no comecinho, lá em 2018 eu coloquei a parte do meu patrimônio em fundos de investimento. Só que como eu estava todo dia na bolsa, eu não vi sentido continuar colocando. Talvez, com uma probabilidade gigantesca, eu estaria com o meu dinheiro mais garantido se ele tivesse num fundo de investimento do que baseado nas decisões que eu tomei na época, né? Logo depois eu comecei a seguir as recomendações do Daniel Nigri e segui, né? Mas não segui 100% do que ele falou, algumas coisas eu não coloquei na carteira, algumas vezes ele mandava zerar e eu não zerei. Então, talvez se todo o patrimônio que eu tenho em renda variável, em ações, tivesse em fundo imobiliário, em fundo de investimento, talvez tivesse melhor meus investimentos nos fundos, né? Minhas aplicações tivessem sido melhores, mesmo pagando taxa de administração, porque eles fazem um acompanhamento melhor. Então, assim, não vai ter ou um ou outro, você vai ter que ter um balanceamento disso. E hoje fala que a tendência é renda variável performar melhor. Porém, se tiver uma crise nos Estados Unidos mais forte, em função da taxa de juros que tem lá, que está alta, e o mercado subiu baseado na expectativa que haveria cortes e o Banco Central deles lá, o Fed, disse não vai baixar juros agora, o mercado vai dar uma pernada forte para baixo. E aí os Estados Unidos indo para baixo, nós vamos junto. Dependendo da situação que nós tivermos, vai mais intenso ou menos, mas vai cair do mesmo jeito. Tem aquilo que eu falei, bota um pouquinho, se vai entrar na renda variável, bota um pouquinho e vai equilibrando isso daí conforme passar o tempo, né? Então não existe ou um ou outro, né? Mas a teoria diz que o momento é para renda variável se expor mais. Então você tem que avaliar isso. Como a taxa de juros influencia a atratividade da renda fixa em comparação com as oportunidades oferecidas pela renda variável neste momento? Eu também já falei isso, né? Então, essa semana, inclusive, teve hoje os DIs futuros, né? Que são os derivativos dos juros do Brasil, subiram bastante e junto o dólar também subiu. Então, isso faz às vezes abrir algumas oportunidades momentâneas de você investir tipo no Tesouro IPCA, que é um tesouro que tem oscilação no preço de tela dele, né? Então, hoje com certeza esses tesouros, o preço de tela dele ficou mais barato. E se ao longo das próximas semanas esse DI futuro cair, esse preço dele vai se valorizar, né? Então, assim, os juros futuros é quem incide em cima dos preços do tesouro, dos tesouros diretos, né? Então, menos no Tesouro Selic, que ele só sobe, o Tesouro Selic só sobe. Só que conforme a Selic vai caindo, ele vai subindo menos. Então, assim, tipo, imagina só, quando estava 14, ele subia assim, subia mais rápido o teu patrimônio, e conforme a Selic vai caindo, ele vai rendendo menos. Então, ele vai subindo menos, vai subindo menos, vai subindo menos. Então, vai deixando de ser menos atrativo, como eu falei. E ocorre esse movimento justamente porque a Tesouro Selic, a Selic vai caindo, renda fixa deixa de ser atrativo,
e os grandes players vê mais vantagem, vê mais atratividade na renda variável. E aí por isso que acontece esse boom. Só que já aconteceu, no final do ano o mercado nacional deu uma porrada para cima grande. E essa queda que teve agora pode ser só uma correção para continuar. Então, como eu falei, né? Eu já até falei em outras lives aqui, né? Existe um jargão, uma história que se fala, não sei se é um ditado, pode ser que é um ditado, né? Compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos, né? Ou seja, quando tá tudo muito tranquilo, violinozinho cantando, tá, não sei o que, tocando, aí é o momento de você zerar, porque tá tudo lindo, maravilhoso, o céu azul. E quando tá os sons dos canhões, são guerras, né? Quando tá tendo guerra, sangue nas ruas, pancadaria, a bolsa vai se acabar, não sei o que, eu não quero saber de bolsa, aí é o momento de comprar, né? Então tem isso daí, né? Então assim, a gente pode estar nesse momento agora em que estão falando que pode vir crise nos Estados Unidos, o déficit fiscal do Brasil está cagado, então pode ser um momento para comprar, mas você vai encher a mão? Não, começa comprando devagarzinho, porque se cair mais você vai ter capital para continuar comprando, entendeu? Então, só que lembrando, faça isso para investimentos de longo prazo. Dinheiro para daqui 6 meses, não faça isso, que pode dar errado. Pode ser que venha uma terceira guerra mundial, alguém manda uma bomba atômica para os Estados Unidos, a Rússia manda uma bomba atômica para a Ucrânia, sei lá, Israel faz uma cagada grande também, cagada não, né? O outro lado, né? Faz uma cagada grande, e assim, a escala ainda mais as guerras, e aí o mercado cai de uma vez forte e você pode estar sem capital. Então vai montando essa posição aos poucos, né? Mas talvez seja um bom momento agora, com essa queda que teve aí, tá? Então, pessoal, é isso. Demorou mais do que eu esperava. Espero que tenha sido claro. Se eu não fui claro, pode mandar pergunta lá que eu respondo. Então, eu vou ver se vai ter alguma parceria que eu possa oferecer para vocês lá com o TC. E aí, se eu tiver o poste, eu estou pensando em criar um grupo do WhatsApp. E aí, se alguém tiver interesse, vai mandando aí que eu vou vendo. Vou sondar ainda para ver se vale a pena ou não montar um grupo do WhatsApp, que eu vejo que às vezes as pessoas têm as perguntas tão simples, às vezes repetem as perguntas, e talvez tendo um contato mais próximo, unificado lá, eu ou outras pessoas podem ajudar, né? Não fica só na minha responsabilidade não, na minha função de responder algum ADM, e às vezes mandando lá, talvez nesse possível grupo, que eu vou avaliar ainda se vou criar o mesmo ou não, tá? Mas aí se o pessoal mandar aí depois, cria lá, e aí eu resolvo se cria ou não, se tiver demanda, tá? Então é isso, pessoal. Boa noite, abraço, beijo no coração dos presentes aí, até a próxima.